Seguramente que vocês estão lembrados de, na altura da pandemia, se dizer que o Covid tinha acabado com a guerra na Ucrânia porque a atenção mediática tinha sido totalmente virada para a pandemia. E eu acho que nesta altura o que aconteceu verdadeiramente foi que estas buscas à Câmara de Albufeira tiraram todo o foco do atentado, literalmente, da tentativa de homicídio que houve na Marcha pela Vida, e neste momento estamos a falar do facto do Sr. Presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, que é do Chega, ter ofendido um conjunto de pessoas, e por isso André Ventura teve que se manifestar sobre o assunto. Vamos ver esta notícia em que vocês ficam com o enquadramento total sobre o assunto, ouvimos as declarações do André Ventura e fazemos uns comentários. Rui Cristina abandonou os passos do Conselho sem nada esclarecer sobre as buscas que por esta altura, perto da 1 da tarde, já teriam acabado na Câmara Municipal de Albufeira. Foi a Procuradoria-Geral da República a confirmar as diligências ordenadas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora. Vindos de fora do contexto político algarvio, os inspectores da Polícia Judiciária entraram na autarquia perto das 10 da manhã. Chegaram com ordens para apreender computadores. Sob investigação está, pelo menos, o que disse o autarca eleito pelo Chega na Assembleia Municipal a 26 de novembro, quando falava sobre os destinatários de um projeto de habitação social. Isto é para os ciganos, desculpem que vos diga. Comigo não. Peço imensa desculpa. Eu não vou gastar dinheiro com a etnia cigana enquanto eu tenho aqui os albufeirenses com necessidades de casa. Peço desculpa. Isto é duro estar-vos a dizer isto. Podem-me chamar xenófobo, podem-me chamar o que vocês quiserem. E primeiro estamos nós que pagamos impostos e que temos necessidades. E depois está estas comunidades. Antes de ouvirmos a segunda parte, se ouvirmos as palavras do Sr. Presidente da Câmara, Rui Cristina, o que ele diz basicamente é: em primeiro estamos nós que pagamos impostos e depois estão estas comunidades. O que eu acho que é evidente de perceber é que, se houver um cigano que paga impostos, ninguém o vai impedir de ter qualquer benefício. Quando o Rui Cristina se refere, no meu entender, vale o que vale, os meus amigos depois farão a vossa avaliação e temos todos direito à nossa opinião e vale o que vale. Em última instância, eu sou praticamente um absolutista do ponto de vista da liberdade de expressão. Por muito ofensivo que seja aquilo que vocês têm para dizer, eu quero que vocês o possam dizer. Não me andem depois a choramingar, porque houve alguém que incitou ao ódio, poupem-me. É porque ignoramos o facto, e aliás a ERC já está a investigar a cobertura mediática que houve no atentado, literalmente o atentado à vida dos manifestantes ou das pessoas que participavam na Caminhada pela Vida, porque a Caminhada pela Vida não é uma manifestação, mas enfim, os participantes da caminhada ficaram regados de gasolina e por um detalhe técnico da execução do envio do Molotov, do coquetel Molotov para o meio da manifestação, é que não tivemos pessoas queimadas vivas, porque havia crianças na Marcha pela Vida. E as pessoas têm que compreender que isso verdadeiramente é que é ódio. Não é o Rui Cristina dizer que não vai dar ênfase a uma determinada comunidade, temos é que priorizar as pessoas que cá trabalham e pagam impostos. Qual é que é a dificuldade de perceber isto? Isto é incitamento ao ódio? Vamos então ao incitamento ao ódio e vamos por dados. Temos 50% dos ciganos em Portugal vivem em habitação social, são dados do IRU. Não são dados do Alain de Benoit da Nouvelle de Roate, do Dominique Venner, do Renaud Camus, não são dados dos autores da extrema-direita. 50%. Apenas 31% trabalham. E estamos a falar de dados da Comissão Europeia. Temos a comunidade cigana recebe em Portugal 3,8% do RSI total. Portanto, de todos os RSIs, a comunidade cigana recebe praticamente 4%, mas para sermos precisos, acho que eram dados de 2023 ou 2024, recebiam 3,8% do RSI. Sabem qual é a percentagem da comunidade cigana da população residente em Portugal? É 0,6%. Ou seja, 0,6% da população residente recebe 3,8% do RSI total. Ou seja, proporcionalmente, que eu bem sei que o conceito da proporcionalidade é um conceito difícil de entender, principalmente nas televisões portuguesas, mas proporcionalmente a comunidade cigana recebe muito mais RSI do que o resto da população. O que significa que, se vocês fizerem as contas proporcionalmente à restante população portuguesa e a comunidade cigana, a restante população portuguesa recebe muito menos RSI proporcionalmente falando do que a comunidade cigana. Eu sei que o conceito de proporcionalidade é algo difícil de encaixar nestas mentes liberais esquerdistas, mas é verdade. Olhando para estes dados, não temos um problema? Não acham que há um problema pelo facto de 50% da comunidade ter habitação social? 50%, o que significa 1 em cada 2.
É fácil de perceber. O que significa que apenas 31%, segundo a Comissão Europeia, trabalham em Portugal. O que nos deixa claro que 69% não o fazem. Temos alguma coisa a dizer sobre isto? Ou não? É que dizem com frequência, a extrema-direita trabalha com sensações, não tem dados. Estou a dar dados. Querem fazer alguma coisa sobre o tema ou preferem prender o seu presidente da Câmara de Albufeira? Não sei, quer dizer, estamos a falar de palavrinhas. As palavrinhas não matam ninguém. Inúteis de esquerda com cocktails de Molotov podem matar pessoas. Palavrinhas não matam ninguém. Este é o ponto. Vamos ouvir a segunda parte. Eu questionei e solicitei à Assembleia Municipal que extraísse a ata e enviasse para o Ministério Público para averiguar se poderia consubstanciar ou não um crime. Foi-me recusado. Depois eu fiz a comunicação ao Ministério Público a solicitar na forma de participação, não tipifiquei nenhum crime, não nada, na forma de participação e solicitei que fosse averiguado. A denúncia da deputada municipal é uma das duas chegadas ao Ministério Público que sugerem os crimes de discriminação racial e de incitamento ao ódio. A resposta surgiu já durante a tarde do próprio presidente do Chega. Se não se pode dizer que os ciganos não podem ter privilégios em Portugal, se não se pode dizer que os imigrantes devem cumprir as mesmas regras que os outros, se não se pode dizer que quem chega a Portugal tem que cumprir regras e isso deixa de ser combate político e passa a ser crime, prendam-no. Mais vale acabar com então isto que é a charada de uma democracia. Quer dizer, as autoridades têm que ter aqui um sentido de democracia. Goste-se mais ou menos do Chega, ou Chega a um partido democrático, democraticamente eleito, com o voto de mais de 1,5 milhão de pessoas. Era importante que houvesse um esclarecimento por parte do Ministério Público, nós vamos pedi-lo imediatamente. Quase à mesma hora, o autarca, que não quis responder a perguntas, apresenta-se revoltado nas redes sociais. Vamos ver agora a resposta do Sr. Presidente da Câmara de Albufeira, que não falou aos jornalistas e bem, porque são uma classe profissional absolutamente miserável, comprada pelo sistema político, e não sou eu que o digo, são os seus financiadores que o dizem. Aliás, financiadores que dizem com frequência que os mídias tradicionais têm que receber dinheiros públicos para manterem a independência. Para manterem a independência. Veja-se bem, vocês são financiados para manterem a independência. Adoro. Maravilhoso. Vamos ouvir. E não me calarão, não me intimidarão e não me farão recuar. Fui eleito para, por fim, interesses instalados, enfrentar injustiças e defender uma verdadeira igualdade de oportunidade para todos. A deputada municipal do PSD acha que tem direito a definir o que é que pode ser dito numa Assembleia Municipal. Relembro que os políticos e os representantes políticos têm uma liberdade de expressão particularmente protegida, desde logo pelo facto de estarem em representação dos seus eleitores e de essa representação, enfim, ter uma necessidade óbvia de uma liberdade de expressão para que haja uma representação plena, pelo menos do ponto de vista discursivo e do ponto de vista político. E, portanto, enquanto andarmos com esta converseta da treta de que temos que estar mais preocupados com as palavrinhas dos representantes políticos do Chega do que propriamente com cocktails Molotov a encherem crianças de gasolina e por alguma razão não foram queimadas vivas, graças a Deus, porque aquele engenho foi mal feito pelo inútil e bandido que o atirou. O que nós temos verdadeiramente é pessoas preocupadas com palavrinhas, grandes buscas na Câmara de Albufeira por causa de palavrinhas, o artista, o bandido, o miserável que atirou o coquetel Molotov para o meio da marcha, esse está em liberdade, foi identificado e deixaram-no sair, quando claramente, caramba, se isto não é uma tentativa de homicídio, eu sinceramente não sei o que será. Quando vocês atiram um engenho que tem gasolina, regou pessoas de gasolina e por um acaso não acendeu, era o equivalente a vocês pegarem numa arma, dispararem na direção de uma pessoa, mas falharem o tiro. Ou seja, vocês tentaram matar uma pessoa. Não estou a falar em casos de autodefesa, mas uma pessoa absolutamente inocente à vossa frente, vocês disparam e falham. Caramba, se a polícia assistir, vai dizer que vocês fizeram o quê? Que tentaram matar uma pessoa. Digo eu. Mas isto, enfim, sou eu que se calhar não percebo nada disto e estamos no plano do alegado, se calhar. Portanto, enfim, era isto que eu tinha para partilhar. Deixo toda a minha solidariedade com o Sr. Presidente da Câmara de Albufeira, que é uma pessoa com quem estive uma vez ou duas apenas, e portanto deixo-lhe toda a solidariedade, que continue a fazer o que está certo e que corra tudo bem no seu mandato, que não tenha que lidar com mais problemas judiciais, única e exclusivamente porque ofendeu pessoas com palavrinhas. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.